Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. Hoje é sabadão e olha só, além de ser sabadão, é dia de futebol? Também. Hoje tem futebol, amanhã tem futebol, final de semana tem bastante futebol por aí. Mas tem outra coisa, mano. Tem outra coisa. Hoje tem o sorteio da Mega Sena que tá acumulada. Cara, todo mundo bate na trave, mas até agora ninguém levou esse prêmio. São 120 milhões que serão sorteados hoje e você pode, obviamente, acessar aqui a plataforma dos nossos parceiros, dos nossos amigos da Tribo da Sorte, parceiraços nossos de longa data que sempre apoiam aí o canal. Então eu peço para você esse apoio também. Se você quiser conhecer uma plataforma regulamentada, regularizada, muito intuitiva, com uma tecnologia, inteligência artificial que vai melhorar as suas chances de ganhar, é só você clicar no link que eu estou colocando fixado aí nos comentários. Você clica nesse link, vai abrir um chat, você vai lá e fala pro pessoal assim, gostaria do cupom lá do canal Opina Porco. Eles vão gerar o cupom para você e você vai poder utilizar na plataforma e, além disso, garantir, claro, um ótimo desconto. Então, pessoal, não deixe de acessar lá. Você ajuda muito o canal, são parceiraços nossos e, além disso, quem sabe não é o seu dia de ganhar 120 milhões na Mega Sena. É hoje, hein? É hoje. Participa lá que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Tamo junto. Galera, é o seguinte, lá na rede social vizinha, eu abri umas caixinhas de perguntas lá, tô respondendo ainda o pessoal, ainda não terminei de responder todas, e perguntaram para mim sobre o jogo do Palmeiras de amanhã contra o Mirassol. E olha só, cara, a notícia que sai, o Mirassol demitiu o técnico deles. Eles anunciaram agora a demissão do técnico que estava lá. O Mirassol não veio, né, num bom retrospecto nos últimos jogos, garantiu uma classificação de maneira até antecipada, inclusive enfrenta o Corinthians nas fases de eliminatórias, porém eles entenderam que era hora de demitir o técnico. E isso aconteceu num momento muito bom pro Palmeiras. Porque, mano, demitiu o técnico hoje, vai enfrentar o Corinthians nas eliminatórias, ou seja, amanhã é bem provável que o Mirassol vai estar meio assim, estamos livres da responsabilidade de vencer. Então, provavelmente vai vir um técnico interino com um time misto. Vocês já sabem, né? As chances do Palmeiras, ela aumenta. Só que tem um problema. O Palmeiras também depende da Ponte Preta. Então amanhã é dia da gente vestir a camisa dos Braga Boys, Bragantino, e torcer pro Bragantino, mano. É torcer pro Bragantino vencer da Ponte Preta amanhã. E por falar em Palmeiras, vamos lá. Não fique em choque, porque vai ter Vitor Roque, né? Nada a ver, né? Mas, enfim. Negociação do Vitor Roque. Uma negociação que vai existir ou apenas mais uma cortina de fumaça de Leila Pereira e de sua gestão para tentar causar uma distração no torcedor do Palmeiras e mostrar algum tipo de serviço ou algum tipo de planejamento que na verdade não existe? Pode ser os dois. Eu não sei te definir ainda. Eu só vou conseguir definir isso para você quando realmente o Vitor Roque pisar no Brasil, assinar o contrato e for apresentado e estiver em campo. Porque se ele ainda assinar um contrato, for apresentado e não estiver em campo, eu ainda tenho as minhas dúvidas se realmente não será uma cortina de fumaça. Mas é o seguinte, o que está acontecendo? Eles querem uma negociação de 27 milhões. Porém, o jogador ele está no Betis. E o Betis quer aquele caixinha, aquele agrado, projeta de 2 milhões de euros. Mas, meus amigos, vamos lá. 2 milhões de euros aí, na cotação atual, é um pouco mais que 10 milhões de reais. Mano, pague esses 2 milhões, velho. Tira o escorpião do bolso pelo menos uma vez na vida. Paga então. Já tá fazendo uma negociação de 27 milhões. 27 milhões, 2 milhões a mais, 2 milhões a menos. Para com essa mesquinharia. Ô, gestão do Palmeiras, Neto, mas você tem que entender que é um mercado, que isso, que aquilo. Mas eu sei, mas cara, olha o tanto de jogadores aí que venderam. Venderam uns par de jogadores aí. Sabe, coloca 2 milhões de euros a mais e por causa de 2 milhões de euros, vocês vão ficar colocando uma régua por causa de 2 milhões de euros. Para com esse conservadorismo em excesso, porque o Palmeiras não é banco.
O Palmeiras não é banco. O Palmeiras não é empresa. O Palmeiras é uma equipe de futebol que precisa de resultado esportivo. Estamos falando de um garoto de 19 anos que pode muito bem ser desenvolvido. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Gerson do Flamengo tem proposta que está chegando aí na casa dos 200 milhões. E o cara tem 27 anos de idade. Entendem? O tempo que a gente tem para trabalhar com o Vitor Roque, dá para fazer ainda uma excelente venda. E aí, não importa se é para clubes de primeira prateleira da Europa, se é para os árabes ou se é para a Rússia. O importante vai ser o cash. O importante vai ser o cash que vai movimentar. E o menino tem potencial para isso. Ele só precisa realmente voltar às suas origens, se restabelecer. Um plano de carreira, né, feito para ele. Vitor Roque, ele tem tudo para ser um ídolo do Palmeiras. Se ele chega, veste a camisa e começa a resolver a situação e ganha o fervor e o apoio da torcida, o Vitor Roque, cara, ele pode ser o grande cara do Palmeiras. Ele pode ser ídolo, mano. A molecada com a camiseta com o nome dele. Sabe, ele pode movimentar as multidões em Libertadores. Ele pode ser tudo dentro do Palmeiras. É só o Palmeiras ter um plano de carreira bem estruturado para ele ser isso. E o Palmeiras precisa disso, cara. O Palmeiras precisa dessa grandeza. Porque até agora nós pegamos os nossos ídolos e nós mandamos eles para fora. Foi assim com o Gabriel Jesus, foi assim com o Endrick. Trouxeram resultado, foram ídolos e ainda são ídolos da torcida, mas eles foram embora precocemente. E o Vitor Roque, ele pode chegar para ser esse cara. Para ser esse cara que hoje a gente sente falta, sabe? De um cara de referência, de um cara que movimenta as multidões e fala assim, nossa, eu vou naquele jogo porque o tal jogador vai estar lá. Nós temos aí o Estevão, mas também que já está de partida. Então, sabe, traz esse cara para ser esse ídolo da torcida, traz esse cara para se transformar num ídolo. Para quando o cara sair e voltar para a Europa, o cara dá aquela entrevista seguinte, eu pretendo voltar no Palmeiras e encerrar minha carreira aqui. Nós precisamos desse cara. A gente tem aí o Gabriel Jesus, a gente tem o Endrick, que provavelmente seguirão esse caminho. Mais ainda, eles estão com o mercado lá fora, o Endrick está começando a carreira dele. Então traga esse cara agora pro Palmeiras, a gente merece trabalhar num plano de carreira de um jogador que realmente almeja ser grande. Mas que está no Palmeiras, entendeu? Vamos preparar um jogador que vai ser grande e vamos ver ele brilhar em outra equipe. Não, vamos ver agora um jogador brilhar aqui no Palmeiras. Vamos ter esse prazer. Pô, fornece isso pra torcida. Torcida que paga caro no ingresso. Torcida que tá sempre ali, tem os passadores de pano, entre passadores de pano e corneteiro, tá sempre ali apoiando. Sabe? Traz esse presente pra torcida. 2 milhões de euros. O Palmeiras pretende fazer um empréstimo, né, um contrato de empréstimo com uma obrigatoriedade de compra, para poder a parte burocrática ser mais rápida. É o que aconteceu com o Alcaraz e o Everton, né? Foi um contrato de empréstimo com obrigatoriedade de compra no final, porque burocraticamente é mais rápido esse tipo de operação do que você fazer a transferência do jogador, visto que a janela tá fechando. Então olha só, cara, a situação nossa. Olha só o planejamento. Há quanto tempo que eu falo de Vitor Roque aqui no canal? Eu falo do Vitor Roque ainda quando ele era do Furacão, lembra? Eu falava, mano, o Endrick vai embora, tem o Vitor Roque do Atlético Paranaense, tenta trazer esse cara agora, enfim. E por falar em contratação, a contratação do Mikael deu certo, tá? Lá com o Houston Dynamo, o Palmeiras resolveu todas as pendências, parece que tinha uns entraves ali burocráticos, o Palmeiras já resolveu isso. O jogador, ele viaja na quarta-feira aqui pro Brasil para resolver ali o resto da burocracia e assinar com o Palmeiras. O zagueiro canhoto que o Abel tanto pede, então vem da MLS para o Brasil para jogar no Palmeiras. Neto, o que você acha dessa contratação? Não é aquele nome assim que você olha, nossa, tal. Mas assim, depois de Bruno Fux, irmão, isso aqui é Sérgio Ramos. Não, tô falando sério. Entre Bruno Fux e o Mikael é Sérgio Ramos. Então, olha o nível que a gente chegou. Então, não vou reclamar. Tá ótimo. E vamos lá, galera. Eu sempre falo aqui das categorias de base e da importância desse trabalho. Estávamos falando agora há pouco, né? Eu falei que o Palmeiras prepara os seus ídolos para o mercado externo. Isso passa também muito com o trabalho da categoria de base. E o José Boto, ele concedeu uma entrevista à ESPN, onde ele falou sobre um plano de reestruturação das categorias de base
para o futebol brasileiro, né? Claro, do Flamengo, óbvio, mas que se isso daqui acontecer, e dependendo do desdobramento que tiver, ele pode afetar o futebol como um todo, nessa dinâmica de negociação e financeira de categoria de base, né, de fortalecimento de categoria de base, e também outras equipes podem buscar as melhores práticas e também adotar isso, fazer aquele benchmark. Vamos ver aqui o que ele falou, olha só. Existe um plano de reestruturação da base, de pensar mais no perfil do jogador do que o resultado na base. Para mim, resultado na base é o que o Benfica fez, que começou a colocar a base no time principal e passou a vender por cifras enormes. Há um plano para isso, para sermos mais ativos, especialmente aqui na zona do Rio de Janeiro, de tentar captar os melhores jogadores do Rio e depois um plano de termos talentos detectados de forma precoce, como fazíamos no Shakhtar Donetsk. Nós nos antecipávamos e íamos buscar os talentos na América do Sul antes de subir para o time principal, entre 18 e 20 anos. É algo que estamos a trabalhar. E por que ele fala isso? Tá? Por que ele usa essa referência do Benfica e do Shakhtar? Ele trabalhou nas duas equipes, mas também por esse ponto aqui, ó. Benfica tem a base mais lucrativa do mundo nos últimos 10 anos. Um levantamento divulgado pelo CIES apontou o Benfica como o clube com a categoria de base mais rentável do mundo. Os dados da pesquisa indicam que o time teve uma receita de 516 milhões de euros, 2,77 bilhões de reais, com as transferências de jogadores formados entre 2014 até 2023. Essa matéria aqui é do ano passado, de 2024, do final de 2024. O Benfica, pessoal, eles formam o jogador, mas não só pensando no resultado esportivo, mas também o perfil social, esses aspectos do jogador. Eles criam, né, uma cultura, eles desenvolvem uma cultura da equipe, dos valores da equipe, dos princípios da equipe dentro desse jogador. E outra parte importante também, que eu acho que essa parte aqui, ó, quando o José Boto ele fala, ó, existe um plano de recrutamento de base de pensar mais o perfil do jogador do que o resultado na base. Por que ele fala isso daqui? Cara, o Palmeiras hoje ele tem um trabalho de base muito bom. Não é à toa que o Boto ele foi atrás do diretor de futebol do Palmeiras. Porque o diretor de futebol do Palmeiras ele tem esse estigma também. Para vocês terem uma ideia, o João Paulo Sampaio, ele leva alguns jogadores da base para um campinho de terra. Ele tem um campinho de terra onde ele treina esses jogadores. E lá ele fala que o futebol, ele é livre. Ele pode ser praticado, a criatividade, as habilidades do jogador podem ser praticadas livremente. Para os jogadores terem essa noção. Quais que eram as dificuldades que alguns jogadores enfrentavam e ainda até hoje enfrentam, né? Para conseguirem se consagrar como grandes jogadores de futebol. Outra coisa que ele fez também, que já aconteceu, foi do Palmeiras disputar finais e perder a final. E ele fez com que os jogadores do Palmeiras ficassem em campo para assistir a premiação dos outros atletas. Nada assim de pegar a medalha de prata e descer lá para baixo. Não, vocês vão ficar aqui até o final. Isso são coisas também que você trabalha o perfil do jogador. Você constrói uma mentalidade mais forte, você constrói um adversário que respeita mais os seus oponentes. Então toda essa construção desse modelo passa pelas categorias de base do João Paulo Sampaio. É por isso que o Boto queria levar ele para o Flamengo. Agora, existe um problema que ainda acontece muito nas categorias de base. E não é só do Palmeiras, mas o Flamengo também passou por situações assim. Eu acho que todo time que tem uma categoria de base onde você tem jogadores promissores, você tem também aqueles jogadores que poderiam ser promissores, mas no fim floparam. Sabe aquele jogador do tipo assim, caramba, esse cara é uma grande promessa da base. Chega no profissional e ele flopa. Então acho que o José Boto ele fala disso também. Não é só o resultado da base, mas é o perfil do jogador que a gente tem que olhar. Tá, a base não foi campeã, mas a gente tem 2 ou 3 jogadores ali que tem um perfil fenomenal para subirem para a equipe principal. Cuidar desse processo de transição não é uma tarefa fácil. Eu acho que hoje o ponto que o Palmeiras mais erra é justamente esse. Porque embora nós temos histórias e cases de sucesso na subida de jogadores da base para o profissional,
nós temos também muitos cases de jogadores que acabaram flopando ou tendo o retorno muito, mais infinitamente inferior àquele que a gente esperava. Como, por exemplo, o caso do próprio Gabriel Veron. Ele é um desses casos. Todo mundo achou que aquele moleque seria, né? Aí veio lesão atrás de lesão, aí juntou com situações extra-campo. Patrick de Paula tá tentando se reerguer agora, né, no Botafogo. Mas, pô, aquele menino tinha tudo para brilhar. Todo mundo achou que ele seria, e não foi. O Giovani é outro exemplo. Então e tem mais, tá? Tem mais. O próprio Gabriel Menino. Todo mundo achou, cara, que o Gabriel Menino iria brilhar. Olha aí. Então, eu acho que quando o José Boto fala sobre isso, o perfil do jogador acima das conquistas da base é justamente ter esse olhar. Para que com isso você desenvolva o jogador melhor, leve ele para o time principal, ele traga resultado esportivo no time principal, mas ele também traga resultado financeiro. Por exemplo, Endrick, Estevão, o próprio Gabriel Jesus, eles trouxeram resultado esportivo, mas também trouxeram resultado financeiro, e muito. Então isso precisa, tá? As categorias de base brasileiras hoje, elas precisam desse ajuste. Precisa desse ajuste. O Palmeiras hoje, ele é um exemplo de uma base de sucesso, mas também a gente tem muitas histórias que acabaram flopando no meio do caminho. E por quê? Por quê? Porque não evoluiu o garoto na hora certa, ou porque o garoto não era tudo isso mesmo, ou porque as conquistas da base acabou chamando muito atenção e quando subiram pro profissional, aqui a banda toca de uma maneira diferente. Então, como alinhar esse processo de transição para a gente ter a menor perda possível entre desempenho na base e resultado no profissional, na hora que o jogador sobe? Eu acho que é disso que ele está falando aqui. Pelo menos essa foi a minha forma de interpretar. E galera, ontem eu recebi uma pergunta lá na caixinha que mandaram assim para mim. O que você acha desse discurso? Eu não lembro exatamente a pergunta, mas foi mais ou menos assim, né? O que eu achava do discurso do Botafogo em relação à Supercopa e Recopa? A gente não tá ligando para isso, que se dane e tudo mais. E aí eu falei que esse discurso, ele tinha uma linha tênue entre a burrice e a soberba. E eu não tinha entendido ainda. Pô, será que é burrice ou será que é soberba? Burrice por quê? Porque são dois títulos que o Botafogo não tem. Então vocês concordam comigo que para você menosprezar um título, primeiro você tem que garantir esse título? Eles tinham que pelo menos ter vencido uma vez na vida isso. E isso não aconteceu. Então esse é o lado que eu falo para você da burrice. E também tem o lado da soberba, né? De achar que não, agora a gente só quer Libertadores, Campeonato Brasileiro, Mundial, é só isso que a gente pensa agora. Aí esse é o lado da soberba. Então assim, é uma linha tênue entre burrice e soberba. E isso está se refletindo dentro do bastidor. Porque aí em outra pergunta lá na rede social vizinha, perguntaram assim pra mim, você acha que o Botafogo vence a Recopa no jogo de volta? Eu falei assim, se o Textor continuar com esse discurso, porque pensa comigo, eu dei até esse exemplo, tu trabalha numa empresa, aí o chefe chega pra equipe e fala assim, pessoal, atenção aqui, nosso ano tá começando, mas a gente tem o carnavalzão aí, então é o seguinte, vamos pensar no nosso ano lá pro começo de abril? Agora, nesses primeiros meses, não precisa ficar preocupado com bater metas, com produzir, com chegar e sair no horário, não. Fica tranquilo, eu vou deixar vocês aqui no escritório, sem supervisor por enquanto, que eu vou ainda vendo quem que eu vou colocar de supervisão. Aí lá para abril a gente conversa. Cara, o que você acha que essa empresa vai se tornar? Aí você fala assim, Neto, mas a gente tá falando de um clube de futebol. É um clube de futebol que se tornou uma empresa. E é esse o ponto que eu tenho de contradição à SAF. Porque se não fosse uma SAF, cara, os conselheiros já estariam saindo da casinha uma hora dessa. Só que quem é o dono é o John Textor. Então é ele quem dá as cartas. Não vou decidir técnica agora. Mas o que é? Psst, psst, quieto. Psst, fica quietinho. Eu sou o dono. Eu mando. Entendeu? Vocês entendem agora o drama da SAF? Pode todo mundo sair da casinha. E aí o John Textor ficou irritado com as declarações do Barbosa, né? E também com a declaração do Savarino.
que eles falaram muito sobre a falta do técnico. Aí, ó, John Textor está incomodado. O empresário norte-americano não gostou do tom das entrevistas de Alexander Barbosa e Savarino após a derrota do Botafogo por 2-0 no final da Recopa Sul-Americana. Os jogadores reclamaram do planejamento e da ausência de um treinador. O acionista da SAF do Botafogo não curtiu a situação ser exposta publicamente. John Textor não aprovou também a atuação do Botafogo na derrota para o Racing e relatou a chateação a membros da diretoria, principalmente pela postura da equipe. Os jogadores, por sua vez, estão incomodados com a demora para a chegada de um novo treinador. E o que vai virando isso daqui? Cara, isso aqui vai virando uma bola de neve. E o Botafogo, que uma hora dessa era para estar com uma equipe robusta, bem estruturada, competitiva, pelo visto vai, sei lá, brigar por uma vaga na Libertadores esse ano. Na Libertadores de 2026. De 2025 tá garantida, né? Mas vai brigar pela Libertadores de 2026, porque do jeito que tá aqui vai flopar em tudo. E eu não tô falando na maldade, não. Não tô falando na maldade, não. Eu estou falando isso como um exemplo daquilo que a gente sempre fala de SAF. SAF é isso. Enquanto você não pega a cabeça do cara, abre ela e coloca, a gente tem que ter um planejamento melhor. Se o Palmeiras praticamente fica na mão da Leila Pereira, você imagina o Botafogo. Se o Palmeiras, que não é SAF, a gente já tá reclamando, você imagina lá. Coloca nas opiniões aí, tá bom? Sabadão pra todo mundo. Tamo junto, valeu, falou, até mais.